Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus queridos irmãos. Muito feliz em estar aqui novamente junto com vocês para compartilharmos mais uma oportunidade de aprimoramento para a nossa caminhada. Hoje nós trazemos o nosso querido irmão Paulo Baica, da Associação Espírita Obreiros do Bem, lá do Rio Comprido, do Rio de Janeiro. E nós aqui estamos juntos com ele para absorver
né, mais um ensinamento do Evangelho do Cristo. Trazermos para o nosso dia a dia, sentirmos, para podermos praticá-los, né? E muito feliz também, né, de saber que justamente no horário da nossa palestra pública da Casa da Paz, nosso irmão Paulo Baica tem um estudo do ESG, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, com um grupo lá dos obreiros, no mesmo horário, né, às 19h30. E hoje, justamente para que todos pudessem participar desse banquete de luz, né, foi suspenso o estudo deles para que todos pudessem também participar junto conosco nesta noite. E fico muito feliz com isso, porque cada vez mais essa união, esse fortalecimento no caminhar espírita é que nos ajuda, né, nos dá força, nos dá alegria para perseverar na caminhada junto com o Mestre. E para a nossa harmonização, eu trago do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, a lição número 2, Segue-me tu. E tem antes uma passagem do Evangelho de João, que disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E através desse versículo de João, capítulo 21, versículo 22, Emmanuel nos fala o seguinte: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece sempre vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. E assim, já envolvidos, né, por essa maravilhosa mensagem de Emmanuel, que é sempre um alerta para todos nós, convido a todos, vamos unir nossos pensamentos junto a Ele, junto ao nosso querido Mestre Jesus. E assim, Senhor, Mestre amado, aqui estamos mais uma vez, Jesus, junto a Ti, para trabalharmos o nosso caminhar. Agradecemos todas as oportunidades que são dadas, Senhor. Agradecemos todos os momentos de aproveitamento de estudos, reflexões, aprendizados, conhecimentos trazidos para o nosso melhoramento, para o nosso entendimento,
para que realmente possamos começar a ter consciência da nossa caminhada. Querido Mestre, nosso planeta ainda atravessa situações tão difíceis, mas sabemos que elas não são um acaso. Pedimos a tua paciência, Senhor, com todos nós, a tua tolerância, Mestre, para que todos possam enxergar o verdadeiro aprendizado de tudo que vem acontecendo. Que possamos realmente trabalhar o homem novo dentro de nós, retirarmos os ranços antigos que trazemos com tantos equívocos, para que esse homem velho um dia possa não existir mais. Obrigado, Senhor, por não desistir de suas ovelhas. Obrigado por estar sempre junto de nós. E mais esta noite temos esta oportunidade do teu Evangelho, com a mensagem que nosso irmão querido Paulo irá trazer para todos nós. E por isso, Mestre, pedimos o teu envolvimento ao nosso querido irmão. Não só no dia de hoje, como tu sabes, mas na sua caminhada, na caminhada que ele precisa fazer nesta terra. Que todas as bênçãos possam recair sobre o nosso irmão. Fortalecimento de saúde, de paz, de equilíbrio interior. Também, Senhor, que o teu coração possa estar presente em cada lar neste planeta, confortando famílias que passam por situações tão difíceis, irmãos que ainda estão com as suas mentes muito bloqueadas, com os olhos fechados, com os ouvidos tapados. Que todos possam sentir a luz divina penetrando no seu íntimo e com isso buscando cada vez mais a renovação tão importante para a caminhada de cada um de nós. Esteja conosco, Senhor, na noite de hoje. Esteja conosco todos os dias de nossa caminhada. Queremos sentir tua presença, como também queremos sentir que estejamos sendo dignos de estarmos na tua estrada. Obrigado, Senhor, por tudo. Ampare-nos no estudo da noite de hoje. Que as bênçãos divinas recaiam sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos então aproveitar mais um estudo da noite. Boa noite, meus queridos. Fiquem em paz. Muito boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Casa da Paz, de Miguel Pereira. Eu agradeço o convite que nos foi feito para que nós fizéssemos esse estudo na noite de hoje. Um estudo muito importante, porque nós falaremos sobre os obreiros do Senhor. Está no capítulo 20 dos trabalhadores da última hora. E a gente agradece sempre, a Casa da Paz, e nós nunca esquecemos que quando nós estivemos antes da pandemia lá presencialmente, quando nós adentramos lá o salão principal, o salão de reuniões, nós vimos um quadro psicografado e psicopictografado, e era sobre Maria de Magdala. A palestra nossa seria a reforma íntima. Então vocês imaginam qual o personagem evangélico que nós utilizamos. Maria de Magdala. Nos emocionou muito e eu agradeço, além desse convite que nos foi feito para falar mais uma vez para a Casa da Paz, ao casal amigo Maria Emília e Jofre, que sempre me hospedavam na casa deles.
E após as palestras, após os seminários, nós íamos para a casa deles e o papo continuava, a conversa doutrinária, sobre o que falaríamos no dia seguinte. Então era como se fosse uma turnê doutrinária. Então hoje nós falaremos do Obreiros do Senhor. Mas eu gostaria de ver para nós, aqui, ler para nós, o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 20. O item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Vejam só. Ditosos serão os que houverem trabalhados no campo do Senhor, com desinteresse, se não outro móvel, senão a caridade. Vejam bem, a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não estivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Deus procede, nesse momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois os que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Muito atual essa mensagem do Espírito de Verdade de 1862, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E aí, como fala tanto em caridade, eu vou recorrer ao capítulo 20, ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que fora da caridade não há salvação. E aí traz o tópico: o que é preciso para ser salvo? E nos traz a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é maravilhosa para nós, porque ela nos coloca o samaritano, um levita e um religioso. E aí
ela diz que descia de Jerusalém para Jericó um viajante. E esse viajante foi assaltado. Quando foi assaltado, além de levarem tudo dele, o feriram e o deixaram caído na estrada. Passou um levita, viu e fingiu que não viu nada. Continuou. Passou um sacerdote, olhou e continuou o seu caminho. Mas logo após passou um samaritano. Um samaritano, nós sabemos que os judeus os consideravam impuros, né? Não consideravam dignos da sua atenção. E aí, esse samaritano desceu do seu cavalo, foi até o ferido, ajudou curando as suas feridas, colocando azeite, pensando essas feridas, e o coloca no seu cavalo e leva até uma hospedagem. Vejam só, ele parou, cuidou do ferido, o conduziu até uma hospedagem e falou com o dono da hospedagem: olha, estou trazendo esse senhor que está ferido. Gostaria que você cuidasse dele. As minhas expensas, eu pagarei tudo, pagarei todas as despesas. Quando eu retornar, deixou 2 dinários lá com o dono da hospedaria, e quando eu retornar, se precisar de mais dinheiro, eu pagarei. Mas tome conta dele. E seguiu o seu caminho. E aí, os doutores da lei que estavam tentando testar Jesus, respondeu assim: mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. E aí Jesus narra então a parábola do bom samaritano. E aí ele pergunta, depois de narrar a parábola: qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Isso está em Lucas 10, 25 a 37. E vejam que esse doutor da lei, ele não falou, né, que o mais próximo era o samaritano. Ele disse que era aquele que teve misericórdia com o ferido, com o assaltado. Até nisso, né, ele não quis se referir ao samaritano. E os obreiros do Senhor? Quem são os obreiros do Senhor? Para dar prosseguimento à nossa palestra de hoje, eu gostaria de trazer um caso de Chico Xavier. Lembrando que o capítulo 15 é fora da caridade, não há salvação. Diz que Chico Xavier estava lá no centro, numa reunião, lá em Pedro Leopoldo, quando as pessoas chegaram até ele e disseram: seu Chico, infelizmente,
do viaduto caiu um cego. Esse cego veio de outra região para esmolar aqui em Pedro Leopoldo. Só que a pessoa que estava guiando esse cego no viaduto se descuidou e o cego despencou de uma altura de aproximadamente 10 metros. Bom, Chico Xavier deixou a reunião e foi assistir ao cego. Olha o bom samaritano aí. Chegou lá, viu que o cego estava muito ferido, cuidou dele e alugou um pequeno quartinho onde pudesse tratar melhor desse cego. Só que havia um problema. O Chico Xavier trabalhava na Fazenda Modelo, precisava trabalhar. De noite ele cuidava do cego, mas e de dia? E aí ele colocou no jornalzinho lá de Pedro Leopoldo, um jornal semanal, um pedido de ajuda. Quem pudesse auxiliá-lo, católico, evangélico, ateu, ajudá-lo a cuidar desse cego que estava muito ferido e necessitando de muitos cuidados. No final de semana, apareceram duas conhecidas meretrizes da cidade. Bateram a porta lá do centro e perguntaram: seu Chico, nós podemos auxiliar? O Chico: por que não, minhas irmãs? Muito bem-vindas. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a caridade de vocês. E elas disseram para o Chico: seu Chico, vai ser interessante que quando o senhor estiver trabalhando de dia, nós estaremos cuidando dele. E à noite, quando o senhor estiver cuidando dele, nós estaremos trabalhando. Só que, antes dos cuidados com o cego, quando as irmãs chegavam para substituir o Chico, eles faziam uma prece, os quatro. E um mês depois, esse ferido estava restabelecido. E essas queridas irmãs disseram para o Chico: seu Chico, nós gostaríamos de mudar de vida. E Chico Xavier, então, escreve uma carta para os seus amigos recomendando essas moças. E elas foram acolhidas pelos amigos do Chico, uma sendo governante de uma casa e a outra trabalhando no hospital, onde logo depois fez o curso de enfermagem e continuou trabalhando. O Chico foi aí um bom samaritano e as meninas também. Vejam só, ele foi, acolheu o ferido, alugou um quartinho para ele, pagou com seu mísero salário e ficou tomando conta desse senhor até que ele recuperasse. Um mês depois de recuperado, esse senhor, por sinal, não quero mais saber de Pedro Leopoldo, vou voltar para a minha cidade. E interessante, um caso muito emocionante, falando sobre o Chico Xavier, um dos obreiros do Senhor, disse no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, um caso emocionante, cujo título é Pedindo Esmola para Enterrar o Ex-Patrão. Eu vou pedir licença a vocês para ler, porque é muito emocionante esse relato, esse caso. Chico levantara-se cedo e, ao sair de charrete para a fazenda, encontra-se no caminho com Flaviano, que lhe diz:
Sabe quem morreu, Chico? Não. O Juca, seu ex-patrão, morreu na miséria. Chico sem ter nem o que comer. Coitado! E Chico tira do bolso o lenço e enxuga os olhos. A que horas é o enterro? Creio que vão enterrá-lo a qualquer hora, como indigente, no caixão da prefeitura, isto é, no rabecão. A gente subentende que era numa vala comum. Chico medita emocionado e pede: Flaviano, faça-me um favor. Vá à casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco. Vou ver se lhe arranjo um caixão mesmo barato. Flaviano despede-se e parte. Chico desce da charrete, manda um recado para o seu chefe. Recorda seu ex-patrão, figura humilde, de bom servidor, que tanto bem lhe fizera. E ali mesmo no caminho, envia uma prece a Jesus. Senhor, trata-se de meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa. Que eu lhe pague em parte a gratidão que lhe devo. Ajude-me, Senhor. E aí, Chico Xavier tira o chapéu da cabeça e, virando de copa para baixo, à guisa de sacola, foi bater de porta em porta, pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daqui a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do sucedido e estava perplexa, se não comovida, com o ato do Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele peditório. Chico responde: não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco. Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, não foi aquele que caiu do viaduto, é inteirado da nobre ação do Chico, a quem muito estima. Se encontram e ele pergunta: por que tanta pressa, Chico? Meu nego, estou pedindo esmolas para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca já soube, coitado tão bom. Espere aí então, Chico. Tem aqui algum dinheiro que me deram de esmolas ontem e hoje. E aí ele despejou no chapéu de Chico tudo que havia arrecadado até ali. Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz e viu-os cheios de lágrimas. E comoveu-se mais. E se emocionou muito. Obrigado, meu nego. Que Jesus lhe pague o sacrifício. E comprou com dinheiro esmolado o caixão. Providenciou o enterro, acompanhou até o cemitério. E já à tarde regressou a casa. Tinha vivido com certeza um grande dia. Sentou-se emocionado à entrada da porta. Chorava de tanta emoção. Lá dentro, os irmãos e o pai observaram-no comovidos. Em prece muda, Chico agradece a Jesus. Emmanuel lhe aparece e lhe sorri. O sorriso de seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico entende. Ganhar o dia, pagar uma dívida e deram de si um testemunho de humildade
de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Que caridade, né? O bom samaritano, um obreiro do Senhor. Bom, logo a seguir eu vou falar sobre Paulo de Tarso. Mas antes de falar sobre Paulo de Tarso, eu gostaria de narrar para vocês uma história que está no livro do Bacelli, Chico Xavier, Os Amigos dos Animais. Muito interessante. Chico Xavier, Paulo Estevão e o Sapo. Conta-nos Chico Xavier que a recepção do livro Paulo Estevão, editado pela FEB, durou, sabe quanto tempo, gente? 8 meses. 8 meses. E todos os dias, com exceção do domingo, depois do expediente, no escritório da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, ele descia para o porão da casa do senhor Rômulo Joviano, o seu chefe, e se punha a trabalhar na psicografia. Começava por volta das 17h15 e por vezes ia até a 1h da madrugada. O trabalho se dividia em 3 partes. Ele psicografava, passava a limpo e depois datilografava na máquina que o senhor Rômulo me emprestava, já que ele não possuía uma. Isso era feito toda noite. Mas o que intrigou muito Chico Xavier foi que no primeiro dia que ele ia psicografar esse belíssimo livro, um dos livros mais lindos da literatura espírita mundial, Paulo Estevão, quando ele foi abrir a porta do porão, ele olha para o lado e vê um enorme sapo. Entra no porão e o sapo entra acompanhando o Chico. O Chico começa a psicografar e o sapo ali do lado. Chico Xavier, à 1h da manhã, encerra a psicografia, vai sair do porão, o sapo acompanha e vai para o mato. No dia seguinte, Chico Xavier, às 17h15, volta para o porão para continuar a psicografia. Quando ele olha, quem estava ali do lado? O sapo. Abre a porta, o sapo entra com Chico Xavier. Gente, isso durou os exatos 8 meses da psicografia do livro Paulo Estevão. E aí, Chico se emocionava muito, porque era como se ele estivesse vivendo aqueles momentos, como se ele estivesse participando ali da vida de Paulo, dos momentos narrados por Emmanuel. Ele estava projetado, ele estava vendo tudo aquilo. E com relação ao sapo, ele disse que a princípio ele não estimava muito a companhia do sapo. Mas Emmanuel foi explicando a ele que o sapo era uma forma de transição entre outras espécies animais. Preste atenção nisso. Também evoluindo como nós para Deus. E o Chico acabou por se habituar à presença do sapo. Quando se encerrou a psicografia, se encerraram os 8 meses, Chico Xavier viu um espírito que também acompanhava os trabalhos, como se desfazendo, desmontando uma espécie de painel naquele porão. Esse painel transformava aquele porão numa cabine que o isolava de todo o ambiente externo. E Chico Xavier, emocionado, viu no piso do porão as pegadas luminescentes de Emmanuel. E aí
emocionado, ele faz uma prece sentida, uma prece emocionada a Deus, agradecendo por tudo aquilo que ele recebeu, pela graça de ter psicografado o livro Paulo Estevão e por ter vivido com tanta intensidade todos aqueles momentos, como se estivesse realmente, estava presente naquela narrativa evangélica. E aí, ele ajoelhado, fazendo a prece, o sapo está ao seu lado participando. Chico Xavier, então, sai do porão, o sapo o acompanha, fecha o porão e vai embora. Mas o Chico ficou intrigado, 8 meses esse sapo me acompanhando? E aí, no dia seguinte, ele resolve fazer um teste. Volta ao porão, mas o sapo já não estava mais. O sapo o acompanhou exatamente durante o tempo que durou a psicografia do livro Paulo Estevão. Bom, meus irmãos, Paulo de Tarso, em Atos 9, Atos dos Apóstolos 9, diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha só, Saulo de Tarso, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Olha que coisa! Senhor, que queres que eu faça? Ali ele se rendeu, se entregou ao mestre. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os empregados, os servos de Paulo de Tarso, o conduziram à rua direita, na casa de Judas, e ali Paulo de Tarso ficou 3 dias orando, sem enxergar, cego, sem comer e sem beber. E Jesus, então, se dirige a Ananias. Que facilidade, né? As comunicações de Jesus com os seus discípulos. E Ananias era um discípulo de Jesus lá em Damasco. E Jesus diz a Ananias: Ananias, eu tenho um pedido a te fazer. Gostaria que você fosse na rua direita, na casa de Judas, porque lá se encontra Saulo de Tarso, há 3 dias orando e esperando as minhas orientações. Ananias vira-se para o Senhor e diz: Senhor, Saulo de Tarso veio com cartas lá de Jerusalém para prender e torturar, apedrejar todos os cristãos, e o Senhor quer que eu vá até lá? Ananias vai até lá
impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo de Tarso, porque ele recuperará a visão. Importante, Saulo de Tarso é o vaso escolhido por mim para divulgar a boa nova entre os gentios e entre vários povos. E Ananias foi. E quando entra, pergunta por Saulo de Tarso, indica o quarto que ele estava, e Ananias diz a Saulo: Saulo, eu venho aqui por ordem daquele que te encontrou na estrada, o Mestre Jesus, e ele pediu que eu imponha a mão sobre a sua cabeça. E nesse momento, Saulo de Tarso recobra a visão e vê claramente cair dos seus olhos como se fossem umas escamas. E ele passa, nesse momento, a encontrar com os discípulos de Jesus, e aí nós sabemos toda a trajetória de Saulo de Tarso, que se transforma em Paulo de Tarso. Em Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 149, escamas. Olha que lindo capítulo, e ele se refere exatamente a essas escamas que caíram dos olhos de Paulo de Tarso. E logo me caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Atos 9:18. Prestem atenção nessa mensagem. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos nós sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sobre todos os pontos de vista. Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, línguas, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina. Derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo o seu trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar
os pés, as mãos, a mente e o coração. E Emmanuel conclui: trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de suas necessidades. Mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Quantos Ananias se aproximam de nós? Às vezes até diariamente, procurando nos auxiliar. E quando esses Ananias não estão conosco, será que nós fazemos um esforço para que nós nos transformemos para melhor? Para que nós façamos a nossa evolução espiritual, o nosso progresso? Eu lembro da questão 919 e a 919A do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, o que eu devo fazer para melhorar nessa vida? E a resposta é de Santo Agostinho: homem, conheça-te a ti mesmo. Aí Kardec fala com ele: me conhecer, isso é muito fácil e tal, mas como eu faço para me conhecer a mim mesmo? E Santo Agostinho, então, diz a ele que diariamente, ao dormir, que ele faça um balanço do seu dia e veja o que fez contra Deus, contra o próximo, contra a ti mesmo. E aí, fazendo esse balanço, pesando os prós e os contras, você vai ver aquilo que você precisa se melhorar. E temos de salientar que nós não temos só defeitos, não. Temos qualidades, potenciais. E aí vamos utilizar a nossa vontade para que a gente, através do nosso autoconhecimento, a gente faça a nossa reforma íntima. O que nós vimos até agora, queridos irmãos, foi a humildade e a caridade, contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então vamos combater o orgulho e o egoísmo com a humildade e a caridade. E que esses exemplos aqui citados possam guiar a nossa vida. Antes de encerrar, vamos ver como Paulo de Tarso colocou a necessidade da caridade. Belíssimo, belíssimo. Ainda, isso está no capítulo 15, item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres,
e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Apenas essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 13, 1 a 7 e 13. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom de profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E ele coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Queridos irmãos, obreiros do Senhor, que façamos a nossa parte nessa grande obra para que sejamos chamados obreiros do Senhor e coloquemos a caridade em primeiro lugar. E vamos aqui relembrar Chico Xavier, né? Muito próximo de nós, o Chico. Olha os exemplos que ele nos trouxe. Olha os casos, os lindos casos de Chico Xavier. Vejam só. E Chico Xavier era um homem chamado amor, um obreiro do Senhor. Tinha simplicidade, humildade e caridade. Um senhor, obreiros do Senhor, obreiro do Senhor. Queridos irmãos do Centro Espírita da Casa da Paz, queridos dirigentes dessa casa, a presidente Maria Emília, a seu esposo Jofre, eu agradeço de coração a oportunidade que me foi dada para trazer esse tema, os obreiros do Senhor, para a nossa reflexão da noite de hoje. Obrigado, e que Maria de Nazaré, que nós sabemos que é a protetora da Casa da Paz, estenda seu manto de paz e proteja todos nós. Traga nossa querida Mãe Santíssima paz, saúde e bem para a nossa humanidade tão sofrida, que está passando nesse momento por essa etapa de transição. Que Jesus, Maria de Nazaré, Maria de Magdala,
nosso mentor da Associação Espírita Obreiros do Bem, Pedro de Alcântara, e sua imensa falange de trabalhadores da Obreiros do Bem nos protejam, amparem, hoje e sempre. Que assim seja e que nós possamos ser um obreiro do Senhor. Graças a Deus.